Prezados alunos, essa quarta-feira eu estou deixando a nossa aula gravada, porque estou fazendo uma viagem, voltando para o Brasil, do Texas para o Brasil, e espero daqui em diante encontrar vocês mais próximo. Nós vamos falar sobre o mês que nós estamos, o mês de Tevet, e para isso eu preciso explicar o que são todos os meses do ano. O Sefer Yetzir, ele conta que Hashem, ele tem um nome sagrado, tetragrama de 4 letras, Yud-Kei Vav-Kei. E essas 4 letras, se você pegar as permutações de 4 letras, 4 vezes 3, você tem 12 meses, você tem 12 combinações. E essas são as permutações das letras do nome de Hashem. E isso dá as 12 permutações do nome de Deus, dão exatamente os 12 meses do ano. No nome de Deus, Yud-Kei, eles são paralelos ao poder de Chokhmah e Binah, que são os poderes do intelecto, e Vav-Kei são paralelos aos poderes das 6 Midot e o poder de Malchut, que são os poderes emocionais. E por isso o primeiro par da permutação, ele está ligado com os mundos superiores, que é o mundo do intelecto, e o segundo par, ele está ligado com o mundo das emoções. Acontece o seguinte, Tevet é o 10º mês a partir do mês de Nissan. E o 10º mês a partir do mês de Nissan, ele está ligado com a 10ª Sefirá, dentro de tudo isso, que é a Sefirá de Malchut, a Sefirá de majestade. Eu quero só explicar uma coisa. Yaakov e Esav, os dois irmãos, eles têm influência, cada um, sobre metade dos 12 meses, e o mês de Tevet é um mês onde a influência prevalente é a influência de Esav. Então, nós vamos ter que explicar um pouquinho como que funciona Yaakov, como que funciona Esav, para entender o que é o mês de Tevet, o que é o mês de Tevet no tempo, o que é o mês de Tevet no espaço, o que é o mês de Tevet no campo da alma. A primeira coisa que eu quero dizer é que os 3 primeiros meses do calendário, Tishrei, Cheshvan e Kislev, são ligados com Yaakov Avinu. Já Tevet, ele está na jurisdição de Esav, e por isso o mês de Tevet, ele é marcado por din, ele é marcado por julgamento. Acontece que o Rosh Chodesh Tevet, que é dia de Rosh Chodesh, mas também é no mês de Tevet, ele bate com o dia de Hanukkah, sempre acontece em Hanukkah, o que mostra que uma santidade muito grande pode haver sim no mês de Tevet. E cabe a nós entender como que isso pode funcionar. Então, eu quero explicar a seguinte coisa. Esav, o irmão de Yaakov, ele conseguiu, apesar dele ser uma pessoa perversa, etc., etc., que a cabeça dele tivesse na gruta de Marpela, junto com os patriarcas. Naquela gruta de Marpela, existem os 4 casais, Adam e Chava, Avraham e Sara, Yitzhak e Rivka, Yaakov e Leia, e quando ia ser o enterro de Yaakov Avinu, que é contado na nossa parsha, nós temos o quê? Nós temos que Esav veio impedir que Yaakov fosse enterrado lá, e aconteceu uma luta, e Hushim, filho de Dan, ele cortou a cabeça de Esav. E a cabeça de Esav, ela rolou, até que ela fosse do lado do patriarca Yitzhak. O Zohar, em Chayei Sarah, ele conta que lá foi feito para ele um local sagrado no Gan Eden e assim por diante. Mas o que Esav tem a ver com tudo isso? É que tudo isso, esses 4 casais, que 4 vezes 2 é 8,
eles simbolizam 8 níveis, já que são 8 tzadikim, e eles são as 7 direções do espaço, as 7 direções do tempo, e um nível que é o nível transcendente, que é o nível 8. Assim como também no mês de Tevet, nós temos a festa de Hanukkah, que ela bate com os primeiros dias do mês de Tevet, começando com Rosh Chodesh, que também ela tem a ideia do nível 8, nível das transcendências. E nós vamos procurar explicar um pouquinho isso. Originalmente, havia um mundo que era um mundo chamado mundo de Tou. O mundo de Tou era um mundo que tinha uma revelação, uma luz tão grande que o universo ele não conseguiu aguentar toda aquela luz. E o universo explodiu e centelhas daquela explosão caíram no próxima versão do universo. Essas centelhas são as chamadas 288 Rapach Nitzetzot, e o mundo que surgiu depois é o mundo de Tikkun, é o mundo do concerto. Tá bom. Toda essa ideia da explosão do mundo de Tou e que os recipientes do mundo de Tou não aguentaram uma luz daquela intensidade, tudo isso é descrito no Zohar, na terceira parte do Zohar, na Hidra Rabba. Acontece que existe um mundo que é o mundo do concerto, o mundo da retificação, que é o mundo de Tikkun. Assim explica o Etz Chaim, e ele fala o seguinte, que apesar de que o mundo de Tikkun é um mundo onde você vai conseguir resgatar centelhas de Tou, mas as luzes de Tou são muito maiores do que as luzes de Tikkun. E aqui vem o nosso assunto. Yitzhak Avinu sabia que Yaakov era um tzadik. Yitzhak sabia que Esav era um perverso. Mas, apesar disso, Esav nasceu antes de Yaakov, na prática. E no núcleo de Esav está embutido um grau de super santidade, de uma santidade de um nível maior ainda. É que nem aquelas luzes de Tou que o mundo não conseguiu captar. E era isso que Yitzhak queria. Yitzhak queria que Esav ele se arrependesse. Se ele conseguisse que Esav se arrependesse, ele ia ser um super tzadik. Mas isso não fazia parte dos planos de Esav, Rivka entendia isso, e por isso a brachá de Yitzhak ela era destinada para ir para Yaakov. Mas não há como negar que a luz que havia no íntimo da alma de Esav era uma luz muito forte e muito poderosa. Dentro de Esav havia uma dinâmica que era uma dinâmica complexa. Ele tinha uma origem espiritual extremamente poderosa, mas ele não conseguia revelar isso dentro da sua vida no mundo material. E por isso, o que estava no íntimo da sua mente e o que estava no seu corpo eram duas coisas totalmente dissociadas. É por isso que quando foi o enterro de Yaakov Avinu, Esav ele se pôs contra Yaakov ir para o Me'arat HaMachpelah. E quando Hushim, filho de Dan, enfrentou Esav, a cabeça de Esav acabou sendo cortada, mas ela rolou para junto do patriarca Yitzhak, mostrando que no nível mais profundo da sua cabeça, no nível mais profundo da sua mente, havia sim uma ligação entre ele e o patriarca Yitzhak. As luzes de Tou sim têm a ver com aqueles 4 tzadikim que se encontram enterrados no Me'arat HaMachpelah. Assim como existe no espaço, no mundo físico, essas coisas estavam ocorrendo, assim também existe no tempo. Existe aquele mês que é paralelo a isso, e esse mês é o mês de Tevet. E existe o paralelo à cabeça que esse dia é o dia de Rosh Chodesh. E é por isso também
que do mesmo jeito com que o mundo de Tou é um mundo onde os recipientes não aguentaram e eles acabaram sendo quebrados, da mesma maneira aconteceu em relação ao Beit HaMikdash, que o Beit HaMikdash acabou, a cidade de Jerusalém sendo cercada no mês de Tevet, e dali por diante começou todo um processo que acabou resultando na destruição do Beit HaMikdash. O que Mashiach vai fazer? Mashiach vai fazer, ele vai terminar a refinação e o conserto do mundo como um todo. Isso é a era messiânica. E como que qualquer pessoa, ele ajuda Mashiach no trabalho que ele tem que fazer? A pessoa ajuda isso consertando a sua vida em particular. Cada pessoa tem dentro de si, como se fala, centelhas da luz divina que precisam ser refinadas, e quando ela toma uma boa decisão e refina a sua existência, ele está ajudando o trabalho que Mashiach vai fazer com o universo todo. Agora, o que ele está fazendo? Ele está procurando um potencial maior que existe dentro de si, e ele está procurando revelar esse potencial. Essas são as luzes de Tou que não conseguiram se revelar no universo e que, através do trabalho dele, elas são reveladas. Isso era o trabalho que Esav deveria fazer. Isso era o trabalho que cada um de nós precisa fazer, já que Esav não fez. Ou seja, os filhos de Yaakov vão tentar fazer o trabalho que Esav não fez, e isso vai ser o trabalho que Mashiach irá concluir. Agora voltemos um pouquinho à história do Esav. Uma das coisas que o Yitzhak ele viu, que o Esav ele fez várias perguntas. Uma pergunta dele que ficou famosa era se era preciso separar o dízimo do sal. Você, dos produtos da terra de Israel, você tem que dar os dízimos, etc. Será que do sal você tem que dar o dízimo? Acontece que o sal, ele tem a palavra melach, o mem vale 40, o lamed vale 30, o het vale 8, 40 mais 30 mais 8 dá 78, e isso é 3 vezes 26, 3 vezes o nome de Deus. E é por isso que quando a gente abre o pão, principalmente no dia do Shabat, mas pode ser sempre, o costume é molhar o pão 3 vezes, porque no sal, porque 3 vezes dentro da palavra pão, dentro da palavra sal, existe o conceito do nome de Deus. Agora, o que acontece? Esav, ele perguntou sobre o sal. O que o sal ele faz? O sal, na verdade, é um pacto que Deus fez com a criação. Quando Deus criou e separou as águas superiores das águas inferiores, as águas que ficaram no mundo material reclamaram. E elas falaram, puxa, a gente está longe de Deus, etc. E Deus falou, eu vou pôr um elemento dentro de você que ele vai estar o tempo todo ligado comigo. E esse elemento foi o sal. E é por isso que nas águas do nosso mundo, a maior parte das águas que nós temos na superfície do mundo são águas dos oceanos, que são águas salgadas. Esse sal, o sal é utilizado no altar do templo. E o sal simboliza o pacto que Deus fez com a natureza. E o sal é aquilo que não estraga. A natureza do sal é revelar uma ligação inata com Deus. O sal é aquele elemento que completa. Ele completa todos os alimentos. Ele revela a raiz de cada um dos alimentos. O sal tem esse poder de revelar o pacto.
e ele tem as mesmas letras que a palavra lechem, que é pão, e só que numa ordem diferente, o que mostra que o sal tem exatamente a propriedade da comida e ele revela a propriedade e o porquê da comida. O sal revela aquilo que ficou faltando. Bom, então, e se cada oferenda precisa ter sal, e se o sal lembra aqui embaixo a nossa ligação com o que existe de lá em cima, então, por que que precisava separar o dízimo do sal? Vamos explicar essa pergunta melhor para a gente poder entender a pergunta de Esav. E por que que essa pergunta era ligada com Esav? E aí nós vamos entender como é que ela está ligada com o mês que nós estamos vivendo. A água, que é onde fica o sal diluído, ela é insípida, inodora, incolor, ela não tem nenhuma das características que normalmente a gente usa para definir as coisas nesse nosso mundo. A água está acima disso. E o sal também não é um alimento. Agora o quê? Normalmente, naquilo que sim é alimento e naquilo que faz parte do mundo, quando uma pessoa come os alimentos, principalmente aquilo que foi feito na terra de Israel, ele tem que separar o dízimo. O que quer dizer a ideia de separar o dízimo ou dar o dízimo para caridade? Porque a 10ª sefirá, o 10º poder, é o poder de Malchut, com o qual Deus criou todas as coisas. Assim explica o livro do Zohar. Quando a pessoa dá 1/10 para caridade, é como se ele tivesse elevado todo o alimento, como se todo o alimento agora tivesse dentro de um nível sagrado. Agora vamos ver a questão do Esav. O sal é alguma coisa que nunca deixou o estado celestial dele. Mesmo quando ele chega aqui embaixo, Deus fala, o sal é ligado à sua origem celeste. E é por isso que o Shulchan Aruch, no livro de Orach Chaim, quando ele fala as bênçãos que você fala para qualquer alimento, ele fala para o sal você não precisa fazer bênção. Porque o que quer dizer fazer bênção? É revelar que o alimento foi dado por Deus. Então, isso é uma coisa que não está revelada, e através da tua bênção, você fala, olha, bendito seja Deus que criou A, que criou B, que criou C. E quando você fala a bênção, você revela a luz divina que está por trás do alimento. Mas como o sal tem a luz divina já revelada em si, então você não precisa falar uma bênção para o sal. Então também você não precisa separar o dízimo do sal. Agora, o que quer dizer que Esav queria separar o dízimo do sal? O sal que já está ligado com aquele poder, que é aquele poder de 8, que é o poder do transcendente, ele já está ligado com a luz divina. E Esav queria levar o sal para um nível mais alto ainda. O nível do mundo de Tou, que era o nível da onde a alma dele teve a sua origem. Então, agora a gente entende qual é a pergunta de Esav. A pergunta de Esav é, afinal, a alma dele teve a ver com o mundo de Tou? Será que o sal a gente também não pode elevar ele para um nível acima do nível que ele está? A pergunta dele era prematura. Quem vai conseguir revelar até os níveis mais profundos e maiores ainda em toda a criação? Isso é a ideia da era messiânica. Mas na cabeça de Esav havia, sim, um elemento que é um elemento desse super estado. E é por causa que ele tinha esse super estado potencial de santidade dentro de si que ele estava fazendo aquela pergunta. E é em honra disso que o quê? Que a cabeça dele pôde entrar, sim, dentro do Me'arat HaMachpelah. Quando todos os recipientes forem reparados,
Quando a energia negativa for dissipada, o bem, na forma maior de todas, haverá sim de se revelar no universo. Agora vamos para o próximo estudo. Na apresentação que eu mandei para vocês, está no slide de número 17. E aqui nós vamos entender uma passagem do Zohar, na página 229, Amud Beis, onde nós vamos entender como funciona o julgamento do povo judeu lá em cima nos céus. Rabi Yehuda abre o seu discurso e fala o seguinte: nós falamos nas nossas orações um trecho do Salmo 79, versículo 8, por favor, não tenha nossas iniquidades em mente, que o Senhor tem, que a sua misericórdia eterna venha nos encontrar, nós estamos empobrecidos. O que quer dizer todo esse salmo? Isso é a forma com que Deus olha para nós. O Zohar fala, venha e veja. Por causa do grande amor que o santo abençoado seja ele tem por Israel, ele não deixa nenhum tribunal celestial julgar o povo judeu. Quem julga o povo de Israel é o próprio Deus. E ele julga como um pai misericordioso, julga os filhos. Um pai, ele sempre pensa e ele sempre entende direitinho como é o filho, como é a criança, e às vezes ele entende por que a criança ele tem determinada falta e assim por diante. E é isso que o Salmo 103, versículo 13 fala, que Deus é um pai misericordioso dos seus filhos, e Hashem tem misericórdia por todos aqueles que os temem. Ou seja, uma pessoa temente a Deus, não necessariamente um judeu, Deus tem misericórdia para com ele. Agora o quê? Quando a misericórdia divina ela se revela, mesmo que a pessoa agiu errado, Deus passa por cima dos pecados. E dessa forma, o outro lado não tem nenhuma fonte para prejudicar o povo de Israel, porque afinal, Deus ele perdoou os pecados. Tem uma história muito bonita do Berditchev Rebbe, ele chegou antes de Rosh Hashanah, lá nas alturas, e ele viu que o anjo do mal estava juntando uma série de pecados para fazer uma acusação contra o povo de Israel, e o Berditchev Rebbe olhava para cada pecado e derretia o pecado. Por quê? Porque ele via que o anjo do mal enganou a pessoa de um jeito ou de outro, e que não era essa a intenção de quem fez o pecado. Então, aquele pecado não era um pecado verdadeiro, então ele derretia os pecados, etc. Acontece que se a pessoa repete os pecados, os novos pecados que são trazidos à atenção divina, vêm junto com os pecados no passado que foram do mesmo tipo. E é isso que a pessoa chega e fala, por favor, Deus, não deixa vir na tua presença os pecados, e que lá em cima tem muitos acusadores procurando acusar espiritualmente o povo de Israel, e é isso que a gente fala, venha rapidamente com a sua misericórdia, porque nós estamos empobrecidos de mitzvot. E as forças do mal, normalmente, elas não deveriam ter poder nenhum. Se o povo de Israel não repetisse e não fizesse mais pecados, as forças do mal, elas não teriam como atacar o povo de Israel. Mas quando a pessoa faz, ele desvia para o campo negativo poderes, energia, e é isso, e é dessa forma com que as pessoas são acusadas, etc. Nós, na nossa parte, nós estamos lendo que Jacob Avinu viveu na terra do Egito por 17 anos. Então, vamos explicar um pouquinho, nós já tínhamos explicado
na semana passada, que houve 130 anos, que era o período onde Yaakov Avinu retificou uma série de coisas no mundo, e depois ele teve mais 17 anos, que 17 dá o valor numérico de bom, e foram os melhores anos da vida de Yaakov Avinu. Mas nós agora vamos tentar explicar um pouco o que quer dizer Yaakov, o que quer dizer Israel, para a gente entender o que quer dizer que Yaakov viveu na terra do Egito e assim por diante. Yaakov é o nome do patriarca Yaakov, mas ele tem um outro nome chamado Israel, e esses nomes também querem dizer a nação judia. Normalmente a nação judia é chamada os filhos de Israel, mas também o próprio nome Israel e até o nome Yaakov, eles podem se referir à nação como um todo. E Yaakov também é chamado escolhido entre os patriarcas. E nós vamos ver que tanto de Abraão como de Yitzhak podem surgir desvios para o lado negativo, mas Yaakov não. E é por isso que ele é chamado escolhido entre os patriarcas, e por isso todos os filhos dele foram no caminho de Torá e Mitzvot. A Abraão não aconteceu, aconteceu que ele teve um filho Ismael, que foi no outro caminho, Yitzhak teve o filho Esav, que foi no outro caminho, mas Yaakov, todos os filhos foram no caminho de Torá e Mitzvot, e a gente vai ver por que aconteceu isso. Porque bondade, amor, que é o poder de Abraão, você pode acabar amando coisas erradas. Temor, força, que é o poder de Yitzhak, você pode acabar usando a força para coisas erradas também, o temor para coisas erradas. Mas Yaakov tem o poder de misericórdia. E misericórdia tempera entre amor e temor, e ele praticamente é imune a aplicações inadequadas. Existem 3 aspectos do patriarca Yaakov. Existe o Yaakov sem o Vav, existe Yaakov com o Vav, e existe o nome Israel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esses 3 níveis do patriarca Yaakov, eles têm a ver com 3 níveis da alma: Nefesh, Ruach e Neshama. E a gente vai procurar abordar cada um deles. Deixa eu só ver o que eu acho que eu coloquei nos próximos slides. 23. Você vai ver que o Yaakov, que também está ligado com Abraão, ele é chamado de Nefesh. E você vai ver uma série de valores numéricos que eu já preparei no slide, vocês podem se divertir e estudar profundamente isso, e os números estão aqui para vocês se acompanharem, e isso tem significados extremamente profundos. A atuação de Yaakov no mundo ela é chamada de Nefesh. Nefesh tem o valor numérico de 430. Abraão tem o valor numérico de 248, Yaakov de 182, e Yaakov, junto com Abraão, eles somam 430, que é a palavra Nefesh, o que mostra que o trabalho do pensamento, da fala e da ação de Yaakov Avinu, ele está ligado com o trabalho de Abraão. Já Ruach, o espírito, as emoções de Yaakov Avinu, ele está ligado onde ele está ligado, é isso que está escrito que Yaakov viveu. Yaakov viveu e revelou todo esse grupo de emoções, esse conjunto de emoções. A palavra Ruach tem o valor numérico de 214, que bate com a vida de Yaakov, Vayechi Yaakov. E a palavra Neshama, que é a parte mais profunda da alma, a palavra Neshama tem o valor numérico de 400, e você vai ver que quando você junta a ideia do 400 com a ideia do Israel, então você vai descobrir que aquilo que está faltando
é a ideia da revelação da verdade, que isso daqui é aquilo que o versículo fala em Michá, no capítulo 7, versículo 20, dê a verdade para Yaakov, e todas as contas a respeito disso, elas se encontram aqui também. E você também vai ver mais uma coisa, que Israel é o nível da verdade, mais Yaakov. E você vai ver mais uma coisa. A letra Kuf, ela significa a santidade de Deus. E a letra Kuf, ela é composta de 3 letras. Uma que vale 100, uma que vale, que é o Kuf mesmo, uma que vale Vav, que vale 6, e uma que vale Fei, que vale 80, que dá 186. E 186 também é o valor numérico da palavra Makom, que quer dizer local. E isso também é o valor numérico das letras do nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, elevadas ao quadrado. Cada uma das letras, o Yud ao quadrado é 100, mais o Rei é 25, mais o Vav é 36, mais o Rei é 25, que é a palavra 186. E isso é o que Deus disse, eu tenho um local junto comigo. Um dos nomes de Deus é o local, o espaço faz parte de Deus, e Deus diz, eu tenho o local junto comigo. E nós agora vamos começar a entender um pouquinho como que Yaakov Avinu, ele está ligado às ideias das revelações do nome de Hashem. No slide 27, você vê que Yaakov Avinu, quando ele foi enfrentar o anjo de Esav, ele cruzou um rio que a gente já tinha falado nele. Esse rio é chamado Yabok, e esse Yabok tem a soma dos valores dos 3 nomes de Hashem, Ehyeh, Havai e Yadnei, que cada um deles significa uma revelação do poder divino. No slide 28, vocês têm a palavra Yabok, que vale 112, você tem a palavra Ehyeh, que vale 21, o nome Havai é o nome de Hashem, que é Yud Kei Vav Kei, que vale 26, e o nome Adnei, que é Aleph, Dalet, Nun, Yud, que 1 mais 4 mais 50 mais 10 dá 65, e somando esses 3 nomes dá 112, que é o nome do rio Yabok. E esse também é o valor combinado do nome Hashem com o nome Elohim. Tá bom. E o que quer dizer tudo isso? Acontece que cada um desses nomes de Deus é a revelação divina através de um poder. Quando Deus se revela através da coroa, do poder da coroa é o poder de Keter. E o nome que aparece é Ié. Quando ele se revela através do poder de Tiferet, o nome que aparece é o nome Havaia. Quando Deus se revela a partir de Malchut, da majestade, o nome que aparece é o nome Adne. Então, esses 3 nomes estão ligados com essas 3 sefirot. Acontece que Yaakov é a linha do meio, é o poder de Tiferet. Avraham é a linha da bondade, é o poder da direita. Yitzhak é a linha da severidade, é o poder da esquerda. Mas Yaakov é o poder do meio. E você vai ver que todos esses nomes estão na linha do meio. O Keter é o nome Ehyeh, o Havai é o nome ligado a Tiferet, e Adnei é o nome ligado a Malchut. E só a linha do meio é que tem Sefirot, que vão desde Keter até Malchut. E é por isso que Yaakov Avinu, ele que representa a maior revelação de todas, e por isso ele é chamado o escolhido entre os patriarcas. Por isso, quando Deus criou o mundo, está escrito Bereshit. Haviam 2 inícios. A Torá é chamada de início, mas as almas de Israel também são chamadas de início. Então, Deus pensou nessas 2 coisas.
Se você olhar a palavra Israel, Israel quer dizer lirosh, cabeça para mim. É a capacidade de alcançar os níveis maiores de santidade. E aqui depois você vai ter um estudo, que é um estudo muito profundo, no slide de número 32, onde você vai ver que existem 3 órgãos, que são órgãos que dominam o ser humano como um todo, que é o cérebro, o coração e o fígado, e as iniciais dessas 3 palavras, Moach, Lev e Kaved, dá a palavra Melech. Melech quer dizer rei. E a Neshama, a parte mais profunda da alma, que é ligado com a lógica da alma, está ligado com o cérebro. O Ruach, que é ligado com o sentimento da alma, está ligado com o coração. E a Nefesh, que é ligado com a vitalidade da alma, isso é ligado com o fígado. E aqui a gente vai entender o que quer dizer que Yaakov viveu. Yaakov está ligado com essa fonte da vitalidade divina que vem para o mundo. E por isso, quando a nossa parshá, a nossa porção fala que Yaakov viveu tantos anos, ele, na verdade, não é simplesmente que ele viveu, ele transmitiu aquela vida. E por que exatamente Yaakov? Yaakov incorpora os poderes de Abraão, que é o poder da bondade, e o poder de Yitzhak, o poder da severidade, dentro de uma coisa chamada equilíbrio. E é isso que permite esses poderes de virem ao mundo. Depois, no slide 35, eu trouxe para vocês uma explicação do grande sábio, a gente já citou ele várias vezes, o Or HaChaim HaKadosh, o Rab Chaim Ben Moshe Abenatar, que era um sábio contemporâneo do Baal Shem Tov, e se dizia que cada um deles tinha metade da mesma alma. E o Baal Shem Tov queria se encontrar com ele, e se os dois se encontrassem, viria Mashiach. Eu já contei algumas historinhas para vocês a esse respeito, e ele também analisa o fato de que, às vezes, o nome do patriarca vem com o nome Yaakov, e outras vezes o nome Israel. E ele fala que quando ainda tem algo a consertar é Yaakov, mas quando já está tudo consertado é Israel, ele já fez jus ao potencial dele. E nós vamos acabar descobrindo que durante o dia da semana, quando a gente está trabalhando entre o certo e errado, entre o bom e o mal, nós somos chamados de Yaakov. E no dia de Shabat nós recebemos uma alma adicional e nós recebemos o nome de Israel. Então, essa é a ideia do Israel que está ligado com o nível do Shabat, com o nível do prazer do Shabat, com o nível do mês que é o 7º mês, que é o mês de Tishrei, e também está ligado com a era messiânica, que vai ser o 7º milênio. Depois, tem um detalhe na nossa parsha que eu não podia deixar de citar. A nossa parsha tem a bênção do patriarca Yaakov para todas as tribos, e tem uma coisa muito interessante. Yaakov Avinu abençoou a cada um dos filhos, mas ele também abençoou a todos. O que quer dizer abençoou a todos? Que todas as bênçãos ele deu para todos os filhos. O que quer dizer que ele deu todas as bênçãos para todos? E se ele deu todas as bênçãos para todos, por que ele deu cada uma para um específico? Então, o que acontece é o seguinte. Deus criou no mundo vários níveis. E para cada nível, conforme a sua vitalidade, as suas características, Deus criou poderes para esses níveis. Deus criou coisas do nível mineral e do nível vegetal, do nível animal. E para cada ser, conforme a vida que ele ia levar, Deus deu poderes para isso. E Deus criou o falante, que é o ser humano. E nós,
temos como trabalho modificar e elevar a criação como um todo. E já que nós temos que elevar a criação como um todo, nós precisamos ter todo tipo de poderes para elevar essa criação. E é por isso que nós precisamos de todas as brachas. Todas as brachas que Yaakov Avinu deu para todos os filhos, elas são justificadas. Apesar de que cada filho tem um poder em específico e ele deveria receber a brachá conectada com os seus poderes. Existe uma passagem quando Yaakov Avinu é levado para ser enterrado, que os filhos carregam o caixão de Yaakov Avinu. Mas esses filhos que carregam o caixão de Yaakov Avinu, eles ficaram em volta do caixão, que nem os acampamentos dos anjos lá em cima, em torno da presença divina. E é por causa disso, e lá existem 4 acampamentos de anjos, Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, e aqui embaixo as tribos se organizaram da mesma maneira. Mas 2 filhos não carregaram o caixão do pai. Um deles foi Levi, porque no futuro eles iriam levar a arca sagrada, e outro deles foi Yosef, porque ele era um rei. Mas isso que Levi ia levar a arca no futuro, mas até Moshe levou o caixão de Yosef. Por que eles não podiam ter levado? É que aqui tem uma coisa. Quando Yaakov Avinu faleceu, começou o galut, começou o exílio. E já que começou o exílio, então, como se diz, aqueles que são o antídoto contra o exílio não podiam carregar o caixão de Yaakov. Quem são os antídotos contra o exílio? É Yosef Atzadik e é Levi. Porque enquanto Yosef Atzadik estava vivo, ele impediu que os judeus fossem escravizados e começasse o exílio. E Levi, enquanto ele estava vivo, ele estudava a Torá com as pessoas e o exílio não começava. E por isso os levitas que continuaram estudando a Torá, eles estavam isentos do trabalho da escravidão, porque eles se dedicavam ao estudo. Então, aqueles que são o antídoto contra o exílio, eles não puderam carregar o caixão de Yaakov, porque eles estavam num outro movimento. E qual é o movimento deles e por quem eles foram substituídos? Eles foram substituídos pelos filhos de Yosef, um se chamava Menashe e outro se chamava Efraim. O que é o poder de Menashe? O que é o poder de Efraim? Menashe é ligado ao desejo de voltar à terra de Israel. E Efraim é a ideia de si, de Farani, me fez multiplicar, transformar, aumentar a força para transformar a escuridão em luz. E por isso esses 2 filhos que tinham essas características, foram eles que substituíram a Yosef e Levi, carregando o caixão de Yaakov. Deixa eu terminar para vocês com uma história. Vocês gostam de histórias? Eu vou contar para vocês uma história mística que veio do Sipurei Hassidim do Rav Zev. Havia um grande tzadik chamado Rabbi Yitzhak Dvorki, e esse Rabbi Yitzhak Dvorki, que mais tarde foi um Rebbe, ele era um homem com bastante riqueza e prosperidade, e ele era um aluno do José de Lublin. O José de Lublin era uma pessoa que tinha visões proféticas com muita frequência, etc., e por isso ele era chamado José, que ele tinha visões. Uma vez o Rabbi Yitzhak estava visitando o José de Lublin e ele disse para o Rabbi Yitzhak, se surgiu um emprego para você de professor, seria uma boa ideia você fazer esse emprego. O Rabbi Yitzhak escutou isso e achou meio estranho, porque era uma pessoa tão bem-sucedida na vida, comerciante, ganhando dinheiro, por que ele ia se preocupar em ter o salário de um professor? Será que o Rebbe não tinha se enganado, falado qualquer coisa? Mas, de repente, chegou uma pessoa, um
um aldeão de um lugarejo chamado Ternigrad, e ele falou com o José que os filhos dele, coitados, não têm um professor, ninguém para ensinar para ele, e ele falou, se você puder pagar 40 rublos, esse senhor vai dar aula para os seus filhos. E ele apontou para aquele Hassid. O aldeão foi direto falar com o Rabi Itzhak, e o Rabi Itzhak viu que o José de Lublin estava pensando sério mesmo, dele virar professor. Ele foi falar com a esposa dele, e a esposa deu permissão, e ele virou professor, e ele não sabia o que ele estava fazendo lá. E ele estava dando aulas para os filhos e tudo mais. Mas, quando ele escreveu para a esposa falou que justamente os franceses tinham invadido lá a Rússia e eles tinham roubado tudo e saqueado todas as propriedades dele, e até a forragem para dar de alimento para as vacas, eles tinham sumido com aquilo. E que foi muito bom que ele conseguiu um emprego para poder, pelo menos, estar sobrevivendo. O Rabi Itzhak continuou ensinando o Torá aos filhos do aldeão e tudo mais. Só que os rapazes tinham muita dificuldade de aprender, eles nunca tinham estudado nada. Então, ele não estava sentindo sucesso no que ele estava fazendo. Ele viajou para o José de Lublin e falou, olha, meus alunos não estão aprendendo. E o José falou, olha, você reze por eles que vai dar certo. E aí ele fez, e os alunos começaram a aprender. Aí, um belo dia, naquela aldeia, tinha um pequeno minyan. E naquele minyan, um dia, dois que estavam rezando começaram a discutir. E um dos aldeões, vendo os dois discutindo, ele falou, olha, nas bênçãos que Yaakov deu para os filhos, ele falou em Issachar, ele viu que o descanso era bom, que o fato da pessoa ter paz entre eles, isso vai ser uma coisa muito boa para a pessoa na vida inteira. E assim ele procurou apaziguar os aldeões. Ele, quando escutou isso, ele achou aquilo uma coisa interessante. E quando ele passou pelo José de Lublin, o José perguntou, me diga uma coisa, naquela aldeia, você escutou alguma coisa? E ele não tinha, que aula ele tinha escutado lá? A única coisa que ele se lembrava é que quando houve uma discussão na sinagoga, um aldeão falou que ter paciência e paz entre uma pessoa e outra é uma coisa muito boa. O Rebbe falou, disso que você ouviu dá para aprender muito. E o que acontece? Ele pegou e falou para o Rabi Itzhak que ele não precisava mais continuar sendo professor, eles iam encontrar um outro professor para os filhos daquele aldeão, e ele ficou liberado disso e voltou para a vida dele. Ele era rico, dava bastante caridade, mas com o tempo ele passou e se transformou um próprio Rebbe, o Rabi Itzhak Dvorkin. Acontece o seguinte, quando ele era Rebbe, ele começou a pensar por que toda essa história e por que eu tinha que passar por essa aldeia. E aí ele falou o seguinte, o meu Rebbe me disse que eu tinha que passar por essa aldeia para aprender que paciência e paz é uma maneira de conseguir coisas muito boas. E quando perguntaram para ele e o que você fez com essa observação do aldeão que você escutou, ele falou, eu estou trabalhando nela até o dia de hoje. Então, a gente tem que trabalhar conosco mesmo para ter paciência com todo mundo e paz, e através disso a gente vai ter todas as coisas boas. Uma boa semana para todos.